Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho através desse vídeo, desse canal que Deus tocou em meu coração para estar criando, para poder ministrar, levar a palavra do Senhor. Sou eu, obreiro Bruno, pela misericórdia do Senhor, e congrego na igreja, faço a obra na igreja mundial do poder de Deus, Marcelino de Souza. E nessa tarde eu queria estar fazendo um convite a você, ou até mesmo hoje ou durante a semana estar participando de um dos nossos cultos. Hoje em especial é a terça-feira do Milagre Urgente. Mas temos também culto na quarta, que é a busca ao Espírito Santo, uma reunião de renovo, de busca. E temos também na quinta-feira o culto da harmonia familiar, onde fazemos um clamor pela nossa família, e hoje tem sido muito destruída pelo mal. A família tem sido vítima do mal, e também temos o culto no domingo, tanto às 8 da manhã quanto às 7:30 da noite. Aí, um desses dias eu venho pedir a você, convidar na verdade, para estar participando. E também no inteirinho desse vídeo eu quero estar ministrando uma palavra a você que está cansado, aflito, a você ainda que já buscou em tantas portas, que já bateu em tantos caminhos. Talvez você é uma mãe que tem lutado e não tem logrado êxito, tem visto seus filhos se perder nas drogas, na prostituição, nas más companhias. E você tem visto que conselho já não adianta mais, se tornou rebelde. E você também que vive enfermo, você que se sente só, aflito, depressivo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que os sãos não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes, ou seja, aqueles que reconhecem que necessita do socorro, que precisa dele. E ele disse: vinde a mim, como também lá no Evangelho de João tem essa mensagem que o Filipe disse para o Natanael: vem e vê. E esse é o título da nossa evangelização. E eu venho evangelizar hoje por meio do YouTube. E venho fazer esse convite a todos, mas vou meditar uma palavra rápida que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, que fala a respeito de um pai, a cura de um jovem possesso, onde um pai também se via desesperado porque já tinha buscado em muitos caminhos, mas só que onde ele buscava nada podia lograva êxito, ninguém podia fazer nada porque era algo espiritual. E a Bíblia diz que ele bateu em muitas portas, até mesmo buscou os próprios discípulos do Senhor Jesus. Talvez é você que já buscou tantos tratamentos, já fez tantos exames caros e nada, não descobre o problema. Porque a maioria das vezes pode estar sendo vítima de algo espiritual, do mal na sua família. Ou você que diz: as portas para mim se fecharam há tanto tempo. Eu estou desempregado, a família está desestruturada, o casamento pelo um fio. Mas tudo isso o Senhor Jesus ele pode restaurar, porque o que é impossível para nós é possível para Ele. Ele nos possibilitou também, dizendo que tudo é possível ao que crê. E eu venho chamar você a tomar uma atitude. Tomar uma atitude e buscar o Senhor Jesus, ou na nossa igreja, ou em qualquer outra igreja, buscar ajuda a um homem de Deus que pode lhe instruir, fazer, orar por você, conversar, ministrar a palavra. A palavra de Deus é que restaura. A palavra de Deus é que nos traz vida, nos traz paz. É que preenche todo o vazio. É que remove a tristeza, a depressão. E esse pai do jovem possesso estava com essa situação. Aí o versículo 14 diz assim: quando
eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, esse sim que transforma, havia uma discussão ali, porque o jovem estava possesso, passando mal, com a legião de demônio no corpo que fazia com que ele tivesse convulsões. Imagine o desespero desse pai. E ali ele buscava a ajuda de um e o povo fez aquele tumulto todo. Talvez é você saindo, conversando com seus vizinhos, com seus amigos. E ninguém consegue ter aquela palavra que possa levantar, possa mudar a sua vida. Talvez você recebe palavras negativas, dizendo que não dá mais, dizendo que outras pessoas já passaram por essa situação e não conseguiram. É o que o mundo oferece, mas Jesus não. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, ou seja, ele perguntou: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o pai daquele jovem, disse: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Também fazia com que aquele jovem perdesse a voz. E aí diz assim: este onde quer que o apanhe, ou seja, o espírito onde apossava do corpo daquele jovem. E talvez você tenha vivido dessa maneira, você não consegue dormir. Você, para dormir, tem que tomar medicamentos, remédios controlados. Você não tem paz, você tem pesadelo. Isso tudo são obras do inimigo. Mas mesmo isso não é páreo para o Senhor Jesus quando nós nos rendemos aos pés dele. Tomamos uma atitude, esse homem foi: mestre, eu busquei o teu discípulo. Ou seja, ele não é que os discípulos não tinham condição, mas é porque para mostrar para eu e você hoje que quem pode resolver é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí diz assim: trouxe-te. Onde o versículo 18 de Lucas 9, e onde quer que o apanham, lançam por terra e ele espuma e rilha os dentes. E vai definhando, ou seja, a vida daquele jovem, desde a infância ele vivia isso. Imagina uma criança. E aí foi passando para a adolescência. Imagine a humilhação, ele está de boa, de repente desmaia, passa mal, e o vexame do pai, a preocupação de deixar esse menino em algum lugar só. Que vida que essa família tinha. Mas esse homem tomou uma atitude, a atitude que você deve tomar. E hoje, no tempo que se chama hoje, Deus restaura. E aí, roguei a teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Então Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo aqui estava como homem no meio dos seus discípulos, mas ele sempre ensinava que através da fé tudo pode ser resolvido. E o ensinamento que ele nos deixou hoje para nós é a arma, é a fé. E aí diz assim: até quando vocês vão sofrer? Ou até quando sofrereis? É o Senhor Jesus Cristo perguntando a você que está vendo esse vídeo: até quando vos sofrereis? Até quando você vai ter o coração endurecido? Até quando você vai continuar dando murro em ponta de faca? Até quando? Até quando você vai ficar aí sem tomar essa atitude e vir me buscar? Hein? Até quando? Jesus tem o melhor para você. Até quando você vai ficar aí se lamentando? Vai ficar chorando engano, chorando pelo leite derramado? Até quando? Você vai continuar com essa ira no coração, com esse ódio, com esse complexo de inferioridade? Até quando?
Você vai ficar aí sendo escravo do diabo, nas drogas, ou vendo sua família sendo destruída, massacrada, até quando vos sofrereis? E aí ele disse, trazei-mo. O Senhor Jesus não mediu esforço, porque aquele homem o buscou. O Senhor Jesus traz esse jovem. O Senhor Jesus não ficou lá questionando. Há quanto tempo está isso? Ou seja, colocando impossibilidade. Isso é do homem. O homem, quando você vai no médico, chega uma determinada situação que o médico vai dizer até quando, você já passou tempo demais, era para você vir logo no início do problema, hoje já não posso fazer mais. Jesus me falou, o Senhor Jesus trazei. E aí disse, trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia espumando. Ou seja, quando o pai se aproximou de Jesus com o jovem, aquela força maligna que operava na vida daquele jovem, humilhando, escravizando, já ficou agitado. Por quê? Porque estava diante do Filho de Deus, diante daquele a quem ele não pode, e diante daquele que pode fazer todas as coisas, diante daquele Jesus que morreu por você, que morreu por mim, diante daquele Jesus que está de braços abertos para te abraçar, que me abraçou também. Eu já vivi momentos de tristeza, vazio, e eu não entendia, medroso, tinha medo até mesmo de ficar sozinho. Eu não entendia aquela tristeza que eu sentia, tá faltando algo. Mas quando eu me aproximei desse Jesus, tudo mudou. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso estar levando a palavra dele e tendo autonomia para dizer isso. Ele transforma, ele faz milagre. Ele é poderoso. Amém? E aí, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Mas Jesus não já conhece todas as coisas? Conhece. Mas ele queria estar mostrando para os da época e para mim e para você hoje, que independente de tempo, de situação, independente de que o mar esteja diante de você, não importa. Ele pode agir e ele vai agir. E aí ele disse, há quanto tempo isto lhe sucede? Aí o pai responde, é desde a infância, Senhor. Se fosse você diante de um médico, apesar de também ser autoridade, ter sido levantado por Deus, ele ia dizer, não posso fazer mais nada. Se vinsse quando ele era novinho, criança ainda, talvez a gente poderia fazer um medicamento, ter um controle para proporcionar vida. Mas o Senhor Jesus me ensinando, falando conosco hoje, e o pai responde, desde a infância respondeu. E aí o pai começa a contar um pouco da história, e muitas das vezes, aquele espírito apanhava o jovem diante do fogo, ele passava mal, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Eu quero que você preste atenção no que está escrito, para o matar, ou seja, para destruir. Mas se tu, olha o que o pai perguntou, ele já estava tão desacreditado que ele disse, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É o que o Senhor Jesus quer ouvir de nós. É que venhamos o buscar, nos humilhar diante dele. E reconheçamos que só nele tem a solução, a salvação para nós, para a nossa família, a mudança, a qualidade de vida. A esperança que a nossa vida não se limita só nesse mundo, não. Isso é salvação, é vida eterna, é paz ainda nesse mundo. Apesar que a própria palavra diz que no mundo, o mundo jaz no maligno. Mas mesmo assim, é só ele que pode nos dar pastos verdejantes. Ele é a porta. É que ainda nesse mundo, aqueles que o servem, adentrando nessa porta, é diferente a vida dele.
É isso, apesar de aflições, eu não vou garantir para você dizer, você não vai ter problema. Jamais, não. Mas eu posso garantir que você vai vencer seus problemas. Você vai superar a situação, você vai ser curado, você vai ser restaurado. É o que o Senhor Jesus diz assim, que garantia? Aí talvez você pergunta, mas que garantia? Muitos já me falaram isso. A garantia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, o versículo 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus, se pode, Jesus até questionou, se eu posso resolver, tudo é possível ao que crê. Foi a palavra, Jesus querendo levar fé, esperança àquele coração, dizendo, tudo é possível ao que crê. E aquele homem era um homem que, pelo que ele vai responder, ele é um homem que não tinha muita fé. A Bíblia não fala a origem dele, se ele era de uma família religiosa ou não. Mas o Senhor Jesus, levando essa palavra, vou animar o meu servo, ele me buscou, eu vou dizer para ele que tudo é possível, como ele está dizendo, ele está me usando, eu não sou eu, a palavra não é minha. Tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai exclamou com lágrimas. Aquele homem chorou quando ouviu isso. Ele já batia em tantas portas. E agora estou diante deste homem, ele dizendo que tudo é possível ao que crê. Que palavra. Quantas vezes esse homem deve ter ouvido dos colegas, dos familiares, teu filho não tem jeito não. Esse problema não vai ser resolvido nunca. E de repente ele diante do Filho de Deus e disse, se eu posso, eu te digo que tudo é possível ao que crê. Quando nós tomamos a atitude é desse jeito. É desse jeito. Tudo é possível ao que crê. É desse jeito. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. E ele disse, aquela palavra levantou a fé. Quando Deus fala conosco é desse jeito. O homem que chegou triste. E ele que chegou tinha falta de fé. Ele declarou para o Senhor Jesus, eu creio. E isso não só foi em palavra. Ele demonstrou quando ele foi diante de Jesus. E tem muitas pessoas que dizem, eu creio. Mas olha a vida dela. Como que é essa fé dela? Não tem. Mas quando para essa fé ser válida e ter peso diante de Deus, chamar a atenção de Deus, e ele procura. Certa passagem, foi um centurião buscar a cura do seu servo, do seu moço. E o Senhor Jesus, diante daquele homem que não era religioso, não fazia parte dos discípulos, ele disse, manda com uma palavra e o meu moço ficará são. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E Jesus, olhando para os discípulos, disse, nem no meio de vocês encontrei uma fé como essa. Nem em Israel achei fé como essa. Normalmente, para a gente achar algo é quando a gente procura. E Deus, para agir na nossa vida, Ele procura a nossa fé. E não adianta ficar chorando, se lamentando, tem que agir a fé. É tanto que Ele deixou escrito que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E aí, vendo Jesus, e esse homem falou, ajuda-me na minha falta de fé. Olha como que ele chegou diante de Jesus. Mas só que ele estava agindo a fé ali, não sabia. Quando ele tomou atitude, aquilo ali já era demonstração de fé. Quando você chega na igreja e você não tem fé, não vai acontecer nada, mas já tem só pelo fato de você vir. E aí Jesus opera. E vendo que
A multidão concorria a repreender o espírito, dizendo, ó, depois que o homem confessou, eu creio, e ele foi sincero diante de Deus. Em outras palavras, eu cheguei sem fé, Jesus. Eu cheguei já desanimado. Eu vim como a última porta. Eu vim para tudo ou nada. E aí, o Senhor Jesus, quando ouviu esse homem dizer, eu creio, Jesus operou e disse, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, sai, espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando, e como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas não morreu não, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas o jovem não morreu, era o processo de libertação, de restauração da vida daquele garoto, aquele jovem. Era um ponto final no sofrimento daquela família, daquele homem, dos pais, que não podia sair. Imaginava de ver o filho brincando com os coleguinhas e de repente passar mal e a óbito. E aí ele vai diante do Salvador. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha que palavra maravilhosa. É você que está aí caído também, aflito, angustiado, desenganado, desesperançado. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Só esse ergue, só esse levanta. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus, esta casta não pode se sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Então está feito o convite, venha participar nessa terça-feira conosco. Venha buscar a presença de Deus. É como está escrito que temos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E você vai ver a glória de Deus agindo na sua vida. Ainda que muitos pregam que hoje ficou no passado, que não existe mais, mas a mensagem é essa, vem e vê. É, Senhor Jesus falando aí, vem e vê. Falando com muitas Marias, muitos Joãos. Falando com você, jovem. Com você que está cansado, desesperado. Vem e vê. Eu quero estar finalizando esse vídeo com oração. Essa oração que eu creio que Deus vai visitar todos aqueles que virem, que assistirem esse vídeo. E também você não só fique de longe, como muitos dizem, ora por mim. Até tem um jargão que diz, é o crente 6 horas, mas nunca toma atitude. Então onde você estiver, feche seus olhos. É você que se encontra no hospital, na UTI, na CTI. Eu não tenho nada para lhe dar. Mas o meu Deus tem novidade para você. Mas o meu Deus pode fazer todas as coisas. Pode restaurar a sua vida agora mesmo. Pode transformar os seus caminhos, abrir as portas. Talvez você que diz, mas eu sou escória do mundo, eu nasci só para sofrer. Não. O Senhor Jesus tem uma nova história para você, uma página em branco. Mas eu sou pecador, todos nós somos. Por isso que ele falou, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Então, feche seus olhos e eu vou orar pela sua vida.
E o anjo do Senhor, a presença de Deus vai visitar, Santo Deus e soberano Pai. Eu quero, meu Deus, te glorificar, Deus, por esta oportunidade, por este privilégio, e te exaltar, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso, é santo, é grande. E o privilégio, meu Pai, de estar sendo tua ferramenta para levar a tua palavra, a tua mensagem a esta pessoa aflita, acamada, desesperançada. Meu Deus, muitos que virão esse vídeo eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece a todos. Que por meio dele o Senhor possa falar o coração. E eu te peço, meu Deus, visita essa pessoa que sofre com dores, que está aflita, perturbada, depressiva, sem força. Visita a família, meu Pai, que se encontra em contenda. Essa pessoa que se encontra drogada. Essa pessoa que talvez um dia já te serviu e hoje parou na fé. Meu Deus, que o Senhor possa estar despertando a fé, despertando o desejo dessa pessoa te buscar, colocando paz no coração, a esperança, fazendo aquilo, Pai, que homem nenhum pode fazer. Meu Deus, toca e fortalece, abre as portas, dê força a essas pessoas para te buscar, força a essas pessoas para se levantar, para se erguer, para tomar uma atitude, meu Deus, de te buscar, de ir a uma igreja, de ir em nossas reuniões, buscar ajuda, Deus. É o que eu te peço. E entrego todos, meu Pai, nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Então não perca. Venha participar dessa terça-feira do Milagre Urgente. Hoje, dia 7 de maio. Hoje, o dia da mudança, da transformação. Mas só acontece se você ir, como a palavra disse, vem e vê. Ou venha na quarta-feira, às 7h30 também, na quinta, também às 7h30 da noite, ou no domingo, às 8 da manhã, e também às 7h30 da noite, em especial esse domingo, dia 12, dia das mães. Você que é mãe, não perca, a gente vai estar levantando um clamor. Em especial na reunião da manhã, das 8 horas da manhã. E na oportunidade, iremos estar distribuindo uma lembrancinha para você, mãe. E não fique de fora dessa, não. Venha participar, mas você que diz, eu não sou religioso, não. Não importa. Venha buscar o Senhor Jesus Cristo. Venha adorar o nome dele. E aí também venha participar da Santa Ceia conosco. Todo segundo domingo do mês, especial agora dia 12, Santa Ceia e também dia das mães, às 8 da manhã e às 7h30 da noite. Enfim, aqui chegou o fim do nosso vídeo. Eu quero dar um beijão no coração de todos e a paz do Senhor Jesus. E Deus abençoe. Receba o seu milagre, a sua bênção. Receba a presença do Senhor na sua vida. Deus abençoe. E não esqueça de seguir o nosso canal. Curte, compartilha, se inscreve para estar fortalecendo. É sem fins lucrativos. É só mesmo para levar o reino de Deus ao aflito, ao cativo. E envia a todos. E Deus abençoe. É o canal Bruno Arruda dos Santos. É obreiro pela misericórdia de Deus. E Deus abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.